Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neumuel Stina com uma mensagem da Palavra de Deus. Helen Keller nasceu cega e surda. Assistida por uma professora paciente e perseverante, Helen lutou desesperadamente para aprender a falar. São dela estas repousantes palavras: uma simples fé no divino amigo soluciona todos os problemas que possam surgir em nossa vida. Ela aprendeu a viver pela fé no mundo do silêncio total e da completa escuridão. Seu exemplo de fé comoveu e animou a milhares. Não importa o grau de dificuldade que as pessoas tenham que enfrentar, ninguém irá longe se não viver pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que abençoa a todos os que o buscam. Hebreus 11, 6. Para que você entenda melhor, veja a definição de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Nós nem precisamos de explicações filosóficas ou teológicas de como funciona a fé. Basta apenas analisarmos o que a fé conseguiu fazer por várias pessoas. O patriarca Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus para sair da sua cidade, do meio de seus parentes, para uma terra distante. Saiu pela fé, inclusive sem fazer perguntas e sem reclamar. A confiança que tinha em Deus era muito maior que as possíveis dúvidas que assaltam a todos os seres humanos. Até mesmo quando as declarações de Deus contrariavam toda a lógica humana, ele caía fora da dúvida e mergulhava de cabeça naquilo que Deus dizia. Foi por esta razão que ele foi chamado de o pai da fé. O apóstolo Paulo, na carta escrita aos Gálatas, descreve de uma forma muito simples este processo. E creu Abraão em Deus, e isso foi considerado como justiça em seu benefício. Gálatas 3, 6. Como surge a fé? Qual o canal por onde somos agraciados com fé? A fé pode ser desenvolvida? Se pode, de que maneira? A resposta é muito clara e está escrita em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Santo Agostinho uma vez escreveu: fé é, mediante a palavra de Deus, crer no que não vemos, e a recompensa de ver, sentir e usufruir aquilo em que cremos. Quando o antigo povo de Deus, em sua fuga do Egito, se deparou com o Mar Vermelho, o Senhor disse: marchem. Entretanto, o oceano estava à frente deles. Mas quando começaram a marchar, as águas se abriram e passaram em terra seca. Os egípcios, que não estavam agindo pela fé, os seguiram e foram submergidos pela fúria do mar. Porque sem fé é impossível ir longe. Sem fé é impossível vencer, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. Um outro exemplo extraordinário de fé ocorreu quando Deus ordenou a Noé que construísse uma arca para escapar do dilúvio. Acontece que naquele tempo não existia chuva. E no meio do deserto ele começa a construir um gigantesco navio para a zombaria implacável daqueles que não tinham fé. E outra vez, como sempre acontece, o resultado da fé é a salvação. Parecia um contrassenso, um absurdo, mas acreditar em Deus sempre foi o melhor negócio para o ser humano. A menos que o que está acima de nós entre em nós, sempre seremos afetados pelo que está ao nosso redor. Em outras palavras, quando a fé é acolhida no coração humano,
Nada no mundo nos poderá separar do grande amor de Deus. Às vezes parece que não temos saída para os dilemas e problemas que nos afligem. Às vezes não podemos enxergar o caminho do nosso próximo passo, mas ao nos movermos na direção de Deus, Ele nunca nos abandonará. O apóstolo Paulo passou por muitos perigos, naufrágios, ameaças de todos os tipos, mas sempre foi um homem de fé. E sempre Deus lhe deu forças para superar os desconfortos, as ameaças e os sofrimentos. Foi a fé que o fez capaz de cantar em uma prisão. E enquanto louvava a Deus perto da meia-noite, aconteceu um terremoto na penitenciária e o carcereiro-chefe acabou se convertendo pela certeza da presença divina. Depois de velho, o grande apóstolo foi preso outra vez e esteve preso por 2 anos. Lá na prisão, ele disse as seguintes palavras que são citadas em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que declaração maravilhosa! Pode ser que nós nunca tenhamos uma prova difícil como a do grande apóstolo Paulo, mas cada dia, talvez, tenhamos que enfrentar testes menores. Vivendo pela fé os pequenos detalhes do dia a dia, estaremos sendo habilitados para maiores conquistas e maiores vitórias. Lembre-se que a fé torna as coisas possíveis e não fáceis. Jesus disse: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Marcos 9, 23. Amado ouvinte, se você hoje está se julgando longe de Deus, se não está acostumado com o poder da fé, ou se há alguma complicação que o preocupa, se pensa que não pode se aproximar de Deus, saiba que neste exato momento, Deus está aí bem pertinho de você. Começar a viver pela fé é tão simples como o abraço de uma criança em seu próprio pai. Peça agora ao Senhor que o ajude a viver pela fé. Sinta o abraço da misericórdia e louve o bendito nome de Deus. Posso crer em gratidão, posso crer em dar-se por alguém, por compaixão. Posso crer em paz e amor, posso crer na honestidade, enfim, mas não é igual a tudo que eu creio e durará o amor de Deus. Nisto posso crer. Cristo diz: onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus que é capaz de manter meu pulsar existir. Maravilhoso é o poder sem igual, onde houver fé. Alguém além daqui que jamais ouviu o som que tem o vento e o mar, a tristeza e solidão, a desprezo pra quem estende a mão, pedindo ajuda ou pão.
corações que sentem falta de amor, mas Jesus enxerga todo o teu querer. Nós devemos só crer. Onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, existirá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus que é capaz de manter meu pulsar o existir. Maravilhoso é o poder sem igual. Onde houver fé, 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 sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá paz tal qual a de... Você gostaria de começar hoje a vida pela fé? Se é este o desejo do seu coração, ore juntamente comigo agora. Querido Pai, muitas vezes o viver é difícil, pelas lutas que enfrentamos dia a dia, outras vezes pelas dificuldades que nos cercam. Mas, por favor, Senhor, ensina-nos a viver pela fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Ele é inteiramente grátis. Ligue agora mesmo para 024 523 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Telefone ou escreva agora mesmo. Será um prazer atender o seu pedido. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.